E a receita de hoje é piadina. Piadina é um pão folha italiano delicioso para você preparar tanto um lanchinho frio ou quente. Para iniciar a massa das piadinas, eu tenho aqui um copinho de iogurte natural sem açúcar. Meu copo é de 150 gramas. E para fazer a massa só precisa do iogurte, sal que é a gosto. Eu usei uma colherzinha rasa de café e eu vou adicionando farinha de trigo aos poucos. Eu vou usar aproximadamente 150 gramas de farinha e essa farinha é sem fermento, tá, pessoal? Essa massa não leva fermento. Então, vá adicionando a farinha aos poucos, porque a depender da marca do seu iogurte, pode ser que ele peça mais ou menos farinha. E aí nós temos que trabalhar essa massinha até ela ficar bem lisa. Isso vai demorar em torno de uns 5 minutinhos. Então, enquanto ela estiver colando na sua mão, você pode ir jogando um pouquinho de farinha e ela fica uma massa bem gostosa e maleável. Agora é só colocar para descansar. E ela vai ficar aqui coberta por 30 minutos. Isso é importante para ser mais fácil de você abrir os seus discos de massa. Com o auxílio de mais farinha, eu vou preparar agora as minhas piadinas. Essa massa eu vou dividir em 4, elas vão dar 4 piadinas do tamanho que vocês já viram aí no início. Eu tenho que bolear esses pedaços de massa, ou seja, deixar lisinho por cima e colocar todas as emendas para baixo. E aí eu vou fazer isso com todos os pedacinhos, para na hora que a gente for abrir ela ficar um disco bem bonito. Aqui eu vou começar a abrir com o auxílio de mais farinha e você sempre vai virando, para ela ficar bem redondinha na hora que você terminar de abrir. Então, passa o rolo, vira, passa o rolo, vira. E assim ela vai ficar bem bonita. A minha aqui já está praticamente pronta. Vou dar mais uma esticadinha aqui, porque quanto mais fininha, mais gostosa ela fica e mais crocante. Vou finalizar, ó, essa aqui já está boa. Eu vou fazer a mesma coisa com todas as outras massinhas. Então, aqui eu já abri as 4 e agora é só levar em uma frigideira aquecida para assar. Quando você coloca, ela vai demorar uns 30 segundinhos até começar a formar as bolinhas. Quando ela começou a estufar, você fica de olho para poder virar sem que ela queime. Então, ela tem que ficar com esses pontinhos dourados e o restante dela fica branquinha. Então, você vira e tem que deixar ela ficar com esses pontinhos dourados dos dois lados. Não tem problema você virar mais de uma vez, o importante é que ela fique bem assadinha de todos os lados. Então aqui a minha já está praticamente pronta, fique atento para não queimar, ó lá. Ela ficou bem bonita e eu vou fazer o restante com as outras. Lembrando que quando você coloca demora mais, depois que você vira, vai ser mais rápido para ela finalizar o cozimento. Aqui para vocês verem como ela fica bem bonita e cheia de bolinhas. E interessante que ela não leva nenhum tipo de fermento. Aqui para vocês verem, ela fica bem maleável. Você pode tanto usar para colocar recheios frios, como uma salada ou um patê, ou para fazer com recheios quentes. Eu gosto dela quente, então eu vou voltar ela para a frigideira e vou rechear aqui com queijo mussarela. E vou colocar também atum em lata, que eu tinha aqui em casa. E aí você usa o recheio de sua preferência. Vou colocar aqui também uns tomatinhos, temperar com um pouquinho de orégano. E aí para ela ficar deliciosa, você fecha ela. E aí você tem que deixar ela ficar bem douradinha dos dois lados. Quanto mais ela tosta na frigideira, pessoal, mais crocantezinha ela fica. Então, é bom sempre deixar ela ficar bem crocantezinha e lembre-se que você tem que fechar ela no início, porque se você deixa ela aberta muito tempo, no final você não vai conseguir fechar, porque ela vai endurecer e ficar crocante, tá bom? Então aqui, ó, elas ficaram bem douradinhas, bem bonitas. É uma massa excelente, super prática para você ter aí na sua geladeira. Basta deixar esfriar os discos e você enrola num plásticozinho, coloca num saquinho e deixa aí na geladeira por uns 3, 4 dias. E aí você tem um pãozinho rápido, delicioso para preparar vários tipos de lanche na sua casa. Então espero que vocês tenham gostado dessa receita. Não deixe de curtir, compartilhar e eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Tchau!